Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A fé Bahá'í reúne milhões de fiéis atraídos por mensagens e ensinamentos do seu fundador, Baha'u'lláh. Unidade de Deus, unidade da religião e unidade da humanidade são alguns de seus princípios. A fé Bahá'í está presente também no Brasil, há quase um século. Hoje no Religare, nós vamos conversar sobre a fé Bahá'í. Eu recebo aqui no estúdio Mohsen Javidan Samani, ele é membro da comunidade Bahá'í aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, obrigado, Mohsen, por ter acolhido o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço em nome da comunidade esse convite. Se você gostou da entrevista e quer assistir de novo, se você quer compartilhar com alguém, postar os vídeos nas redes sociais, procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal, marque lá no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Mohsen, o que é a fé Bahá'í? Bom, a fé Bahá'í, ele surgiu em torno de século XIX, precisamente em 1844, quando uma figura chamada Sayyid Ali Muhammad Obab, titulado Obab, ele se levanta e diz que chegou o momento de uma nova mensagem de Deus para a humanidade. Então a fé Bahá'í, ele passa a ser chamado Bahá'í depois de algum tempo, quando ele, como precursor, preparava o caminho para a chegada de um manifestante maior ainda dele, que é o Mirza Hussein Ali, Baha'u'lláh, titulado de Baha'u'lláh. Sim. A palavra Bahá'í significa aquele que segue Bahá, ou Baha'u'lláh. Então, no caso, eu sou um Bahá'í, né? Sim, ou qualquer um que segue Baha'u'lláh chama-se um Bahá'í. Esse é o significado do termo. E a palavra Baha'u'lláh significa a glória de Deus. É o título que tem, do qual a gente acredita, do que ele veio para trazer uma nova mensagem para a humanidade, de acordo com os princípios que trouxe. E quem foi Baha'u'lláh? Baha'u'lláh, de fato, foi filho de um ministro, na época, e que depois que o Bab se manifestou para trazer a mensagem como precursor, ele se levantou para apoiar a causa. E embora fosse filho de ministro de renome da Pérsia, ele abriu mão de todo o seu poderio, uma vez que foi oferecido para ocupar o mesmo cargo do pai, porque antigamente era comum. Quando o pai é ministro, saía, os filhos podiam tomar o lugar, filhos mais velhos podiam tomar o lugar. No entanto, Baha'u'lláh abdica disso, ele abre mão completamente para se dedicar à humanidade. E ele traz os princípios, dos quais foi cito no início, e tem outras. Que são alguns, né? Porque é outros. Alguns. Que é a unidade de Deus, unidade da religião, unidade da humanidade. São os três básicos, né? Sim. Mas ele tem o princípio de igualdade entre homens e mulheres, igualdade absoluta de todos os direitos entre homens e mulheres. Ele traz que a religião e a ciência devem andar mãos dadas, não podem estar separadas, ao passo que a religião e a política têm que estar separadas. Sim. Porque a religião se trata da educação espiritual, do desenvolvimento espiritual. Então, tem que dedicar nessa linha de raciocínio. Esses são alguns dos ensinamentos. Isso. Sobre esses três, como é que você apresentaria, por exemplo, qual que é o ensinamento sobre a unidade de Deus? Para nós, Bahá'ís, segundo o ensinamento de Baha'u'lláh, Deus é um só, para todos nós, né? É o que ele chama de revelação progressiva. Como é que funciona? Para Baha'u'lláh, religião não é realidade absoluta, é relativa. Ou seja, de tempos em tempos, de acordo com a capacidade e a necessidade de cada época, Deus envia um manifestante para que eduque esse povo no caminho certo, digamos assim. Ele traz princípios e conceitos que servem para educar o povo durante um período. Sim. Assim tal como uma escola. Uma criança que começa do primeiro ano, ele já não vai aprender as coisas da faculdade. Ele começa as coisas que cabem à sua capacidade de compreensão e o período que ele está. De cada ano que passa, ele aumenta a sua capacidade e precisa de novos conhecimentos. Baha'u'lláh fala que a realidade religiosa, mais ou menos, é nessa base. De tempos em tempos que passa, como a humanidade cresce e desenvolve, ele precisa ser renovado para que tenha princípios de acordo com a época em que vive. Sim, então o processo de revelação não está concluído, ele segue. Ele é contínuo. O Baha'u'lláh fala que até a própria fé Bahá'í ele não é a última. Daqui a mínimo 1000 anos ou mais, virá outro manifestante com outra religião, que não é outra religião, é continuidade, na verdade, para dar seguimento e vai trazer princípios que vão servir para aquela época. Sim. Vocês também defendem a unidade da religião. Sim. Foi nessa base, se você perceber,
A gente considera que todos são uma sequência, uma após a outra. Sim. Esse conceito eu acho que o próprio Jesus coloca quando ele fala que não cuideis que vim destruir a lei. Ele estava referência à lei judaica. Vinha para complementar. Ou seja, você tem um, então vamos continuar, vamos aperfeiçoar isso. Em relação, sim, em relação, então, a outros personagens, outras lideranças de outras tradições religiosas, a fé Bahá'í acolhe cada uma dessas como, então, processo dessa manifestação? Segundo nessa base, nós aceitamos e convivemos, e o próprio Bahá'u'lláh recomenda que devemos viver em paz e harmonia com todas as religiões, uma vez que a origem de todas é a mesma. Sei. Eu não poderia, se por estar, um exemplo simples, por estar na faculdade, menosprezar o que está no segundo grau ainda, ou que está no seu tal ano. Não quer dizer absolutamente nada, apenas significa que estamos numa nova etapa de desenvolvimento. Sim. E vocês entendem que a cada passo isso vai se aperfeiçoando? Há um tipo de progresso na revelação, é isso? É um desenvolvimento espiritual que acontece. Cada manifestante que veio trouxe uma mensagem específica para a época. É porque quando você fala assim, um primeiro ano, um Sim. segundo ano, até chegar à faculdade... Se a gente voltasse a pegar ideia... mesmo raciocínio no início, por exemplo, Abraão trouxe a ideia de unidade de Deus, né? Na época eram deuses, eram Deus Sol, Deus Chuva, Deus isso, aquilo. Então Abraão falava, não, peraí, seu Deus, por exemplo, é o Sol, então vamos esperar um pouquinho. Chegava a noite, cadê o Deus que eu preciso dele agora? Então, aos poucos, ele introduzia a unidade de Deus. Buda, por exemplo, trouxe a questão de humildade, questão de submissão. Maomé trouxe a questão de submissão, a ideia de unidade da nação. O Cristo trouxe a ideia de unidade, do amor ao próximo. Amém aos outros como a si mesmo. Bahá'u'lláh traz a ideia da unidade religiosa. Diz que agora aprendendo tudo isso, é preciso mais um. Que as religiões todas são um só. Então, vamos amar todos da mesma forma. Vamos estar no mesmo barco, no mesmo caminho. Um outro princípio destacado é a unidade da humanidade. O que significa esse princípio para a fé Bahá'í? Bahá'u'lláh fala uma coisa interessante. Ele diz que a humanidade... a Terra é um só país, a Terra é um só país. E seres humanos, seus cidadãos. Então, para a gente, a planeta Terra é um país só. Não é diferente. As questões de fronteira e tudo mais, quem criaram fomos nós, seres humanos, que costumamos dividir as coisas. Mas para Deus é um só. Então nós consideramos a humanidade como se fosse um país só. E isso traz para a gente a ideia de que somos todos irmãos, da mesma forma. E a melhor colocação dessa aqui seria um jardim. Fala que somos flores de um só jardim. Né? De cores variadas, perfumes diferentes, mas todos formam um belo espetáculo. A humanidade é isso. Então, por isso que nós consideramos a unidade da humanidade nesse sentido. Sim, eu compreendo. Vocês, inclusive, com base nessa ideia de unidade da humanidade, embora não tenham vinculação político-partidária, vocês apoiam essas políticas no plano macro, né? Nações Unidas, essas políticas mais de âmbito geral, não? O que acontece é que a fé Bahá'í, ele se engaja para apoiar qualquer projeto que venha beneficiar a sociedade, uma vez que nós trabalhamos pelo bem-estar social. Então, onde tiver um projeto na humanidade, em nível global, que possa beneficiar todo ser humano, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, da sua nacionalidade, a fé Bahá'í terá o maior prazer de apoiar e ajudar, uma vez que não vincula com o partido político. Morcen, como é que é o dia a dia, a vivência numa comunidade de fé Bahá'í? Os Bahá'ís procuram pôr em prática o que Bahá'u'lláh ensina. Entre eles, amar todo ser humano e servir a humanidade. Certa vez perguntaram ao Bahá'í, o que é ser Bahá'í? Fala, Bahá'í é simplesmente amar a humanidade, trabalhar para a paz e fraternidades universais, independente de qualquer condição. Então, convivência Bahá'í vai muito na base de seguir os ensinamentos de Bahá'u'lláh, que é amar o próximo, independente do que ele é, trabalhar junto com ele por um bem comum e tentar ajudar um ou outro, aproximar as pessoas, criar esse clima de unidade, de amor, de carinho, de desenvolvimento coletivo, não somente individual. Então, a convivência Bahá'í vai mais ou menos nessa linha. Sim, um sistema de ritos não é o forte. Não, a fé Bahá'í não tem ritos, digamos assim, não tem dogmas e ritos para seguir. Porque ele trabalha muito em questão de desenvolvimento espiritual e intelectual do ser humano. Mas vocês têm templos? Temos. A ideia dos templos é muito interessante. Sim. Se você observar, os templos eles têm sempre 9 lados.
Então, a ideia foi que esses 9 lados representam 9 maiores religiões, digamos assim, que circula em forma de círculo sempre. E a ideia da unidade religiosa entra ali, porque ali cada um pode entrar pela porta que quiser, mas todos vão se encontrar no mesmo, sob o mesmo cúpulo, né, digamos assim, né, no mesmo ambiente, e podem fazer suas próprias orações, independente da religião que são. Sim. A ideia do templo é para unificar mesmo. E futuramente, a ideia desses templos para desenvolver projetos sociais. Sim. Um exemplo, creches, assistência social para as pessoas que necessitam, assim como muito bem a Igreja Católica desenvolve. E esse tipo de coisa que precisa, a sociedade necessita disso. Sim. Vocês têm literatura, considerada literatura sagrada? Tem. Na verdade, Baha'u'lláh tem revelado mais de 15 mil epístolas e muitos livros. Alguns ainda não foram traduzidos. Tem um processo, afinal, Sim. digamos assim, a religião mais recente que tem. Ele Sim. tem 176 anos de vida. Então, mas o livro das leis, que se trata das leis sociais, como divórcio, casamento, herança, lidar com crimes, etc. tal, junto num livro chamado Kitab Aqdas, o livro mais sagrado, literalmente traduzindo. Sim. Mas tem livros que tratam muito das admoestações, dos conselhos. Por exemplo, tem um livro que chama-se Palavras Ocultas. Essas palavras ocultas, ele traz muitas palavras que fazem o ser humano refletir sobre a sua realidade espiritual. Por exemplo, uma delas, a primeira delas diz: "Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna." Esse é o primeiro deles. Mas tem outros milhares de livros, epístolas dele, que sempre vão nessa linha de admoestação, de trabalhar o desenvolvimento espiritual, fazer ele entender, enxergar melhor sua realidade espiritual. E um membro da comunidade é levado a conhecer essa literatura. Sim, existem grupos de estudo que a gente desenvolve, chama-se círculos de estudo. São várias atividades, na verdade. Uma delas é a atividade chamada aula de Bahá'í para as crianças, são aulas de virtudes, onde, independente da religião da criança, podem participar crianças de outras religiões, que ele trabalha simplesmente questão espiritual, os valores humanos, valores espirituais. E isso é válido em qualquer religião. Não é denominação que muda isso. Sim. Nunca roubar vai ser bom. Então, sempre vai ensinar para você ser uma boa pessoa. Então, para empoderar a criança, e tem a mesma coisa para pré-jovens, empoderando os pré-jovens para que eles tenham poder de crítica, poder de raciocínio, de poder questionar um pouco a si mesmo, o lado espiritual, para entender o que acontece. Sim. Tem o mesmo com círculos de estudo para os adultos, onde as pessoas sentam e leem as escrituras e tentam discutir, assim, no sentido saudável da palavra, de compreensão do texto, o que ele quer dizer para nós hoje em dia. Muito bem. Nós temos mais coisas para conhecer e conversar sobre a fé Bahá'í. Hoje, aqui no Religare, eu recebo Mohsen Javidan Samani, ele é membro da comunidade da fé Bahá'í, aqui em Belo Horizonte. Nós estamos falando sobre esse tema aqui no Religare, da fé Bahá'í. Você tem a oportunidade de conhecer os princípios dessa religião. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco, eu fico aqui esperando você. Até já.